E eu creio que essa é a expectativa que precisa estar sendo gerada dentro do nosso coração. Que a gente possa realmente colocar em Deus isso. E hoje o nosso tema é esse encontro que cura a alma. Um encontro que vai impactar você, pelo menos em 3 pilares que eu quero falar hoje. E eu quero, então, orar junto com você agora. Queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão que está perto de você e ore com ele em concordância. Pai, muito obrigado pela reunião de hoje, pelo propósito que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Deus, através dessa palavra. Ministra o nosso coração, nos ensine, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo algo novo e colocando em prática aquilo que vamos aprender. Essa é a nossa oração. Abençoa a vida do meu irmão, abençoe a vida do teu irmão que está perto de você. Diga, o Senhor quer falar com você, o Senhor vai falar conosco. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos começar lendo essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Olha que palavra que veio do trono de Deus para nós hoje. A Bíblia diz assim, ó, vamos lá. Pois Deus não nos deu espírito de... Deus não nos deu espírito de medo, tá? Mas de poder, diga comigo assim, poder, de amor e de equilíbrio. É o que Deus tem para você. Pelo menos esses 3 pilares hoje: poder, amor e equilíbrio. A gente precisa ser um homem cheio de Deus, mas precisamos ser um homem cheio de amor também, pelas coisas do reino, pelo Senhor. Mas temos que ter equilíbrio na nossa vida, porque senão se perde. E então eu queria levar você a entender algo. Nós somos chamados para sermos curados nas nossas emoções, porque possivelmente você vai ver, a vida está assim, a gente vai se deparar com todo tipo de pessoas no dia a dia, na caminhada, pessoas frustradas, pessoas com dificuldade, relacionamentos quebrados, gente destruída nas suas emoções, pessoas que estão, às vezes, carregando amargura, trauma, rejeição, tantas coisas que podem estar na vida de pessoas que estão perto da gente, insegurança, medos, tantas coisas, né? E nós, então, precisamos estar bem, você precisa estar bem. Para quê? Para que você possa aprender a conviver com pessoas, e com certeza Deus vai colocar pessoas assim perto de você, sabe para quê? Para que você possa ajudar. Incrível isso. Mas o Senhor tem desejo de ajudar aqueles que às vezes estão quebrados, com situações difíceis. Por sinal, nós temos carregado uma palavra, eu e a pastora Cardene, forte esses dias. Deus colocou muito no nosso coração uma palavra muito forte, dizendo assim, olha, não é bom que a gente esmague a cana que já está quebrada. Deus falou muito com a gente e a gente tem tomado cuidado para olhar com aqueles que têm alguma situação difícil, que precisa de ajuda, e talvez um trauma, uma insegurança, rejeições que foram geradas por consequências. Mas Deus, ele é um especialista em encontros como esse que a gente está tendo aqui agora, de começar a trabalhar no nosso coração. Talvez hoje você vai sair daqui entendendo muito mais coisas, e talvez mudar destinos na sua vida, coisas que vão ser geradas, e mudanças. Então, cada vez que alguém se encontra de verdade com o Senhor, essa pessoa vai ser curada, e vai ter algo novo na sua vida, vai experimentar algo novo. É muito gostoso isso. Então, eu quero levar você a perceber, nesse encontro de hoje, que você está aqui. Deus quer trabalhar nesses 3 níveis, nesses 3 pilares com você. Vamos repetir comigo? Poder, amor e equilíbrio. Bate no ombro do teu irmão aí e diz para ele, irmão, você precisa carregar dentro de você isso. Poder, amor
e equilíbrio. Amém? Isso é muito interessante. Agora, quando a gente fala de poder, o que vem na sua cabeça? Poder fala de, não é poder, não, eu agora sou poderoso, não. Poder é autoridade, unção, dinamite, né? A ideia é explosão, mas só é possível você ter poder, sabe como? Através do Espírito Santo que vai morar dentro de você. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para ser aquele que está conosco. A Bíblia vai falar que é através do Espírito que nós recebemos poder. Você recebe poder através do Espírito de Deus que mora dentro de você. Você já sabe da história, né? Jesus, ele veio para te dar poder. Ele diz lá na palavra, ele diz lá naquele momento em Mateus, né? Capítulo 28, ele vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Ou melhor, estou errando na palavra. Jesus chega e diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estava só testando os irmãos para ver se vocês estão lendo a Bíblia, né? Então, Deus, através de Jesus, diz que o poder está com ele. E ele agora transfere esse poder e essa autoridade para nós. Então, nós carregamos o poder de Deus em nós. O Espírito Santo que mora em você. Jesus, quando foi para o céu, ele diz assim: eu vou morar no céu. Vou preparar a morada para vocês, mas não vou deixar vocês órfãos. Essa foi a palavra de Jesus. Eu enviarei o Espírito Santo e ele vai morar em vocês, vai inclusive ensinar vocês. Essa é a palavra. E eu creio que nós recebemos o poder quando nós recebemos do Espírito. É assim que nós precisamos entender. Então, queridos, a Bíblia vai dizer isso em Atos 1:8. Mas recebereis poder, dinamite, autoridade, quando o Espírito Santo estiver em vocês. Então, o Espírito regenerado recebe uma ativação de poder para poder viver com autoridade. E essa autoridade é através da oração e da revelação do Senhor na nossa vida. Você precisa receber essa carga de poder sobre você. Então, só que a gente sabe que o homem, ele é completo, ele não é só espírito. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo, tá? Físico. Quando nós recebemos poder, esse poder é no nosso espírito, mas aí tem a nossa alma, a sede das emoções. Por isso é importante que a gente possa trabalhar muito nas nossas emoções o amor, que são os relacionamentos. A gente é curado, sabe aonde, queridos? Em relacionamento. Você sabia que às vezes Deus coloca pessoas perto de você que vai ser lixa para você? Isso é sério. Ah, pastor, mas eu queria só gente boa, bonzinho perto de mim. Pois é, mas às vezes você precisa ser treinado, restaurado em alguma área da sua vida que você precisa muito do Senhor. E é por isso que às vezes Ele te traz alguém para te ajudar, para te fazer crescer, porque na nossa alma é onde está a sede das nossas emoções. A vontade, os pensamentos, tudo está ali. E nós precisamos, então, aprender a andar em amor. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 22:37. Diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós precisamos aprender a amar o Senhor de todo o coração. Esse é o desejo do coração do Pai. Só que depois o próprio Senhor vai lá e diz assim: olha, eu vou reduzir os 10 mandamentos em 2. Quais são eles? Amará a Deus de todo o coração e ao próximo. Nós somos aperfeiçoados em relacionamento com pessoas. É incrível, né? Porque é assim que nós vamos aprender. E nós aprendemos a amar o Senhor. E amar a Deus é
um fruto muito poderoso para tratar a nossa vida, inclusive alinhar a nossa alma com o céu. E depois, então, tem o corpo, que é o equilíbrio, tá? E quando a gente fala de equilíbrio, a gente está pensando muito em domínio próprio, né? Eu até estou dizendo assim, olha, não é demônio próprio, é domínio próprio. Porque tem gente que, às vezes, não consegue entender a importância do domínio próprio, que é você não ser aquilo que você é nas tuas emoções, ou no desequilíbrio. Nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa vida vale ouro para Deus. Você é valioso para Deus. Então precisa ter equilíbrio. Uma das funções do equilíbrio, queridos, é que a gente possa expressar através da nossa vida, porque é no dia a dia. Equilíbrio fala de autodisciplina. Você precisa aprender a disciplinar a sua vida. Ou seja, assim como você também precisa de exercício físico para manter os seus músculos, né? Você também precisa muito desses exercícios de organização. Nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio. E o fruto do Espírito é domínio próprio. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, 23, que o domínio próprio é muito importante. Então nós precisamos estar sujeito ao Espírito, vivendo em santidade e saúde e equilíbrio para cumprir o propósito de Deus. Então eu quero te ensinar hoje, me perdoe falar assim, te ensinar, é porque eu estou aprendendo também com vocês. Nós vamos aprender então juntos algo muito valioso. Primeira coisa que eu quero trazer como ensino para nós, então, é sobre o poder. Porque é muito importante, porque isso precisa revelar algo muito forte na nossa vida. O poder, queridos, no encontro que nós temos com Deus, ele vai transformar a nossa vida. A presença do Espírito Santo em nós, a força para vencer todos os obstáculos está no poder do Espírito Santo. Eu preciso desse poder. Então, estimule o seu coração para você ter relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente que está tentando se relacionar só com Deus, só com Jesus. Você precisa carregar a experiência de ter relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele está conosco. E eu vou falar uma coisa para você: todas as vezes que eu vou me relacionando com o Espírito Santo, eu vou crescendo. Vou crescendo. É muito gostoso aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Eu quero estimular você nisso. E quando nós ouvimos essa palavra de Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando estiver em vocês, esse poder, ele não é físico, ele é totalmente espiritual. Ele é carregado de verdade. Então, quando eu tenho poder de Deus na minha vida, eu começo a vencer coisas, como, por exemplo, a timidez. Alguém que está cheio do poder de Deus, vence a timidez. E, por sinal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Timidez, na verdade, é orgulho disfarçado. Tem gente que fica naquela coisa, eu não quero ser visto por ninguém, ou às vezes, eu não vou nem falar, porque eu não sei o que vão pensar de mim, se vão rir de mim. Essa timidez é, na verdade, um orgulho disfarçado. A gente precisa vencer isso. Porque quando você tem o poder de Deus, a Bíblia diz que você vai abrir a boca e Ele vai colocar palavra dentro da sua boca. Você vai falar com autoridade, uma unção diferente. Então não é por você, é por causa do poder de Deus. Nunca pense que é por nós, querido, não é pela sua vida, não é pelo aquilo que você tem, não é pelo conhecimento que você tem, é pela presença de Deus em você. Então esse poder, ele vence a timidez, o medo, o fracasso, coisas que porventura possam estar agarrando a gente, a insegurança, os traumas. Quanta gente carregando traumas na sua vida, e que precisa, às vezes, desse espírito de poder para poder vencer. Tem gente que quer vencer indo
buscar ajuda de todo, alta ajuda, né? Alta ajuda. E aí, às vezes, o que ele precisa, na verdade, é de uma experiência com Deus, uma presença do Senhor na sua vida, para que ele possa sair disso. Então, o verdadeiro encontro com o Espírito Santo, ele vai te levar a viver com ousadia, autoridade e ousadia. A gente precisa ser ousado, né? Por exemplo, eu estava vendo a pastora Renata falando da minha fé. Gente, a minha fé, ela é muito pequena. Talvez ela seja menor do que um grão de mostarda. Porque quem tem fé do tamanho do grão de mostarda vai dizer ao monte que ele sai do lugar e ele vai sair. Minha fé é muito pequena, mas só tem uma coisa: eu aprendi a crer em um Deus grande. Essa é a diferença. Então não é por mim, mas o Senhor que está em mim. A diferença é que quando eu tenho Espírito, eu tenho autoridade e eu tenho ousadia. Então, aquilo que nós vamos gerando em fé, Deus também vai sinalizando, porque Deus acredita na gente. Deus acredita na gente. É tanto que você vai ver muitas coisas no mundo espiritual acontecendo. Então, eu queria te estimular a perceber como Deus realmente quer fazer na nossa vida. Então, todas as vezes que você tiver sem força, busque em Deus. Busque uma experiência com o Espírito Santo. Não fique tentando achar em coisas. Ei, vai na tua intimidade, no teu relacionamento com o Senhor. Pergunte para Ele: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Fala comigo, ministra no meu coração. Alguém que tem dificuldade em ler a Bíblia e interpretar o que está na Bíblia, gente, sabe quem é o teu professor? O Espírito Santo. Ele pode te ensinar. Eu aprendi assim. Sentado, dizendo ao Espírito Santo: eu não sei nada. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. E aí ele vinha, sentava do meu lado para me ensinar. Meu Deus. A gente falando isso parece até que é loucura, né, um negócio desse. Mas a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo, porque ele é uma pessoa. Por sinal, tem um livro muito bom aí chamado Bom Dia, Espírito Santo. Muito bom, por sinal. Talvez você possa desejar ter uma experiência marcante com o Espírito Santo. Comece com esse livro, tá? Você vai entender isso. Então, vamos lá. Para vencer situações, queridos, na sua vida, e isso precisa de ações práticas. Eu quero estimular você, nessa semana, gerar um tempo com o Espírito Santo para poder vencer algumas coisas que são práticas na sua vida. São necessidades. Olha, vencer a ansiedade. Alguém falou sobre ansiedade aqui, mas você não vai vencer a ansiedade se não for através do Senhor. Não existe outro método a não ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina? Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. A ideia é: coloca em Deus essa ansiedade. Mas para isso você precisa orar e dizer: Senhor, estou entregando esse fardo nas tuas mãos. Está pesado para mim. Reconhecimento, dizendo para ele: eu não dou conta, preciso da sua ajuda. Então você precisa ter oração, ter fé, entregando na mão dele e a partir dali descansando, sabendo que ele é Deus e que ele é que está cuidando da sua vida. Se tem alguém que pode cuidar muito bem de você, é Deus. É Deus. Então, queridos, você precisa talvez tomar a decisão de ter coragem, mesmo com medo. Muitas e muitas decisões na minha vida, elas são envolvidas porque a gente, querendo ou não, tem medo. Somos humanos.
E decisões grandes, né? Eu estava pensando assim, a gente fez um compromisso de mais de R$ 500.000 como igreja. Aí, quando alguém olha para o caixa, né? Os nossos tesoureiros olham para o caixa e aí até diz assim, pastor, o senhor é malucão, é doido, doido mesmo, né? Mas aí eles vão vendo Deus agindo no meio das situações. Deus começa a fazer milagre. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de surpresas, um Deus que também gosta que a gente gere essa fé. E aí, mesmo no meio do medo, eu vou tomando a segurança de que Deus é o Senhor. Claro, a gente não é irresponsável. A gente não faz coisas que nem alguns crentes que querem tomar a decisão assim, vou fazer isso pela fé, mas não tem realmente segurança naquilo que está fazendo. Não ouviu a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, para que você não seja irresponsável nos seus negócios. Porque esse negócio de vou tomar essa decisão pela fé e depois não pagar, aí é problema. Não é verdade? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque querendo ou não, a gente vai ter que dar conta, né, do compromisso que a gente faz. Então, querido, nós precisamos entender isso. Então, um outro segredo, queridos, é romper com ciclos emocionais, que são, às vezes, repetitivos. Nós, às vezes, temos situações que que estão se repetindo na nossa vida. Eu atendo pessoas, e quando a gente atende, a gente vê pessoas com os mesmos problemas. São repetitivos naquilo que eles estão vivendo. Ou seja, eles estão num ciclo emocional que não sai nunca. Por quê? Porque ainda não tomaram uma posição de fé. E através do Espírito Santo na sua vida, você pode arrancar. Então, eu queria estimular vocês nessa semana a viver esse curso novo da sua vida. Arranque tudo o que é coisa. Lembra que eu falei semana passada, quem estava aqui, escutou eu falar sobre 2 Coríntios capítulo 5, 17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Então, essas coisas que ficaram para trás, tem que ficar mesmo, você precisa se desligar disso. Para quê? Para que você possa crescer. Desejo do coração de Deus. Então, eu tenho um desafio para você. Você que quer, eu quero te dar aqui algo como um desafio. Ore todos esses dias nessa semana, pedindo ao Espírito Santo que te fortaleça emocionalmente, para agir com ousadia, onde antes você recuava das situações. Você vai ser ousado para chegar, tomar posicionamento e dizer com autoridade sobre os ambientes, tá? Declarando, profetizando e liberando a palavra do céu. Quantos estão comigo? Essa é a verdade de Deus. Segundo coisa que nós vamos aprender hoje é que nós precisamos do amor, porque no encontro com Deus, queridos, a gente vai ser curado de tudo aquilo que porventura a gente possa ter sido machucado na vida, porque a gente vem de uma estrutura de família onde as pessoas, por falta de conhecimento, os nossos pais, eu até posso dizer assim, os nossos pais, por falta de conhecimento, eles às vezes erraram com a gente em algum aspecto, mas não é de maldade, é porque talvez eles não tinham aquilo para oferecer. E hoje você talvez está aprendendo algumas coisas que pode mudar a sua história, pode mudar com a vida daqueles que estarão debaixo da sua autoridade, do seu relacionamento como pai. E a Bíblia, então, vai nos ensinar como a gente deve vencer no amor, tá? A Bíblia vai dizer assim, 1 João capítulo 4, verso 18. Palavra do Senhor diz, no amor não há medo. Meu Deus do céu, como é que isso funciona? Porque, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Ou seja, quando nós nos enchemos do amor de Deus, estamos carregados desse amor,
a gente vai repreender o medo da nossa vida. Ou seja, o medo já não vai fazer mais parte da nossa história. O amor de Deus cura o que ninguém mais pode alcançar. Ele trata a culpa, se você carrega algum nível de culpa, vergonha, rejeição, abandono, são coisas que às vezes estão na nossa vida. O encontro com o amor, ele vem restaurar a identidade e trazer dignidade de volta. Esse é o plano de Deus, que você possa ter de volta tudo que porventura pode ter sido roubado de você. Deus quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle, e para isso Ele vai trabalhar no seu coração. Lembra lá do filho pródigo, como foi com ele? A Bíblia diz que o filho pródigo, por causa de uma situação, ele resolveu sair da casa do pai. E ele andou por caminhos, pegou toda a herança, andou por caminhos perdidos, e ele foi, e depois chega no momento que ele cai em si, diz a Bíblia, e ele então retorna para a casa do pai. Lembra lá como o pai estava? O pai estava de braços abertos, aguardando ele. Isso demonstra claramente o amor de Deus. Escute, se você foi rejeitado por pessoas, existe um amor maior, que é o amor de Deus, que supre essa carência dentro de você. Mas você precisa se encontrar com esse amor, para ser suprido, porque tem gente que tem um buraco dentro dele, que talvez seja só cabe Deus lá, mas ele não conseguiu ainda deixar Deus ser aquele que vai curar. Nós precisamos disso. Por isso, eu queria dizer para você, um dos grandes segredos é perdoar alguém que te feriu. Eu queria trazer para você essa aplicação bem prática para você hoje, como igreja. Eu fui ferido. Tem gente que fica toda a vida carregando problema por falta de perdão. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ser curado nunca se você não perdoar. Se você tiver mágoa, estiver carregando essa mágoa, você, infelizmente, vai ficar lambendo as feridas. Precisa ter uma decisão. E na verdade, perdão não é emoção, gente. Porque a gente quer ter um sentimento, né? Perdão é uma decisão. Quando você começa a liberar o perdão, no mundo espiritual, você já começa a construir esse caminho. Apesar de que muitas pessoas, às vezes, pensam que perdoar é voltar a conviver com o abusador, né? Não é, tá? Não pense assim. Perdoar é quando você decide de coração abrir mão daquilo que era direito seu, para que você possa ser feliz. Aquilo que era direito. Eu queria muito que ele viesse, ficasse de joelho e me pedisse perdão. Mas você que está ferido, então é você que tem que ir até aquele que te feriu e dizer assim, olha, eu quero te pedir perdão. Mas às vezes, no primeiro momento, não funciona assim, né? A gente sabe. Às vezes a gente precisa ficar de longe, tomando a decisão do perdão, dizendo, eu perdoo. A primeira coisa é uma oração sincera diante de Deus. Senhor, eu perdoo essa pessoa que me fez mal. Que o Senhor possa tomar frente em tudo isso. Me ajude agora, no momento certo, a ter um encontro com essa pessoa. Talvez um momento em que você vai abrir o seu coração e dizer, olha, eu quero te pedir perdão por algo. Aí você pode até falar o que te feriu, porque isso é muito importante. Isso vai tratar a sua casa, vai te ajudar a ter paciência, a ter mais cuidado. Inclusive você, na sua casa, querido, seja alguém que vai ser o primeiro a pedir perdão. Seja alguém que vai ser ousado em perdoar pessoas também. Porque no convívio
de relacionamento, a gente vai ter situações que vai ter que ter perdão. Eu e a pastora Cardene, a gente tem as nossas indiferenças. E por causa disso, a gente não abandona o barco. Pelo contrário, a gente se ama. Porque às vezes ela é a lixa que eu preciso, né, em alguns momentos. E quando a Santa Cardene, né, quando ela diz assim, amor, aí eu já sei que ela está preocupada com alguma coisa que eu preciso ter cuidado. Então, é assim que funciona. Então, queridos, grande segredo, deixa eu falar uma coisa para você. Amar pessoas difíceis sem esperar retorno. Você entendeu o que eu falei? Ame pessoas difíceis sem esperar retorno. Por sinal, existe dois tipos de pessoas. Existem pessoas com problema e pessoas problemáticas. Pessoas com problema é mais fácil da gente resolver, porque a gente ajusta e consegue contornar facilmente. Mas existem os problemáticos, e às vezes Deus coloca pessoas problemáticas perto da gente. Tudo isso porque Ele sabe que talvez você se torne um perito em curar pessoas problemáticas. Amém? Deus está nos dando experiência, então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente foge das curas que Deus quer fazer na nossa vida. Isso é sério. Então, eu quero te dar um desafio aqui. O desafio para você, como igreja, é escolha uma pessoa essa semana e demonstre amor de forma prática para com ela. Talvez aquela pessoa que precisa, talvez, de um perdão, mas seja generoso. Talvez você vai ter que levar um presente para poder curar, né? Leva um presente. E aí a Bíblia ensina que todas as vezes que você leva um presente para o rei, você tem acesso na casa do rei, no palácio. Às vezes você precisa tomar essa decisão. Então, que isso seja uma prática para nós. E eu quero, por último, falar da importância do equilíbrio. Eu falei que você precisa ter uma vida espiritual totalmente saudável, estabelecida em Deus, com poder, com autoridade. Eu falei para você que você precisa carregar o amor dentro de você, porque o amor faz a diferença, transforma, restaura. O amor encobre multidões de pecado. Quando a gente ama, a gente aceita algumas coisas, algumas situações, por causa do amor. Nós precisamos carregar isso na nossa vida. E agora eu quero falar com você sobre equilíbrio, porque se você tem poder de Deus, porque tem muita gente que tem poder, mas é desequilibrado na sua vida. É ou não é verdade? Então, ninguém pisa no meu pé, porque senão eu... né? Isso é desequilíbrio, você precisa ser equilibrado. A vida cristã é uma vida completa. Você não pode ficar só de banda, né? Pedaços. Não, eu sou o cara do poder, tenho poder, carrego isso na minha vida, mas deixa muitas coisas a desejar. Não pode ser assim. Concordam comigo? É verdade. Então, Jesus, ele lá no deserto, ele teve uma experiência poderosa. Qual foi a experiência de Jesus no deserto? É que Satanás, ele quis oferecer para Jesus todas as coisas. Jesus estava com fome, 40 dias no deserto, sem comer. Meu Deus, naquele momento, gente, foi muita tentação. E aí ele começou a oferecer todas as coisas, Satanás, para Jesus. E aí, o que acontece? Jesus teve equilíbrio. Porque alguém desequilibrado, ei, mete o pé pelas mãos e faz do jeito que acha que é melhor para a sua vida, vai na emoção, faz sem ouvir a voz do Senhor. Mas Jesus tinha segurança naquilo que ele era, no que Deus
fez na vida dele. Ou seja, ele era filho, ele tinha identidade de filho, ele sabia quem ele era. E é tanto que você vai ver, depois que ele vence essa tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram servir ele. Tem gente que não é servido porque se precipita no desequilíbrio e aí perde aquilo que Deus tinha para a sua vida. Que assim não seja com a gente. Que nós possamos pensar muito antes de agir para não ser precipitado em coisas, ouvindo a voz de Deus para poder não deixar que a tentação possa nos desequilibrar, porque a gente precisa de domínio próprio e sabedoria para lidar em todas as coisas. Precisamos disso. Precisamos vencer isso. O que a gente poderia aplicar na nossa vida hoje? Crie uma rotina saudável de oração. Para você gerar, isso é importante. É importante você criar uma rotina de oração, tempo de secreto com Deus, onde você vai se relacionar com o Senhor, lendo a palavra. Querido, quanto mais tempo de leitura da palavra você tiver, mais crescimento você vai receber de Deus. Vá para os evangelhos, leia os evangelhos, aprenda lendo provérbios, leia todos os dias a palavra é uma fonte inesgotável de bênção para a nossa vida, porque é assim que a gente precisa entender. Agora, além da oração, a gente precisa controlar a raiva. A palavra é soltada em momentos de tensões. Controle a ira, porque senão isso vai acabar mal, diz a palavra do Senhor. A gente precisa ter controle. Você não nasceu para ser uma pessoa que vai viver no descontrole. Pelo contrário, você precisa estabelecer controle na sua vida. E equilíbrio é controle. Eu e o Daniel, esses dias a gente queria bater nos motoqueiros que estavam passando lá na frente da igreja. Né? Tá bem? Porque eles querem passar, na terça-feira, eles querem passar por cima de todo mundo. A gente sabe do que nós vivemos, né? Tivemos um acidente ali, e hoje a gente fica lá com as lanterninhas tentando segurar o pessoal, porque na terça-feira o movimento é muito mais doido do que no domingo, né? A gente está assim, apavorado com aquele lugar, estamos aguardando aí a resposta, né? Que vai sair o quebra-mola, já temos uma resposta que vai sair, quebra-mola, mas a gente quer rapidez nisso, esse quebra-mola lá, porque a gente precisa evitar problema. Então, de repente, a gente está ali e vem as pessoas, a vontade mesmo é de, né, enfrentar no braço. Por sinal, se você quer ser treinado no seu equilíbrio, já que você às vezes né, pode querer reagir, vá para lá, está com a gente. Vá para lá, porque lá é o lugar de você ser treinado. Porque eu fico falando sempre, né? Calma, Daniel. Calma, Daniel. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, gente, vamos lá. Eu queria desafiar você. O Lúcio também está sempre lá, o Albano, né, conosco. Então, nós temos uma equipe que está indo para poder as mulheres passar em segurança. Tem sido muito jóia. Nós temos mais de 30 mulheres, né, que estão indo para lá para fazer mulher única, e a gente precisa dar esse conforto de segurança. Tá? A gente está se preocupado com isso. Então, mas você precisa aprender a ter esse controle num dos momentos de tensão. Dizer não, às vezes, em excesso de desequilíbrios, de coisas que às vezes estão vindo. Tenho aprendido, porque eu falava muito sim, 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 e às vezes errava. Então, desde um tempo, a gente vem aprendendo a andar com a agenda, ser organizado. Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Tem uma agenda na sua vida, você vai ver a facilidade, seja bem organizado nisso, como você vai conseguir conter algumas coisas que às vezes chegam em momentos que vão querer te pegar. E aí você, com a agenda, vai ter mais controle para mais equilíbrio, mais controle para estar saindo de algumas atividades.
como, por exemplo, tomar muito cuidado com a rede social. Hoje é uma luta para todos nós. Eu não sei você, mas eu luto contra isso, né? A pastora Cardene fica me vigiando direto, né? E como eu tenho que estar muito no celular, muitas vezes no celular, a gente respondendo e às vezes organizando algumas coisas, eu uso o celular muito, mas a gente tem que ter controle, porque senão isso pode roubar a paz interior. Então, assim, eu queria chamar você para entender isso. Também, queridos, cuidado com muito. Hoje em dia a gente tem tanto descontrole, né? Que tem que ter equilíbrio até no que a gente come, né? Tem que ter controle para a gente não ter a gula, né? A gente tem que ter controle. Também no ativismo, porque a gente, de uma forma frenética, eu tenho, às vezes, segurado alguns líderes que estão indo muito, muito, e eu digo, calma, a gente tem, se Jesus voltar, a gente vai para o céu com o que nós já estamos vivendo. Os discípulos que você tem, você já vai para o céu, fica tranquilo. E nós temos equilíbrio, muito equilíbrio, apesar das demandas, mas nós temos equilíbrio na questão das atividades. E eu quero, então, desafiar você, talvez nessa semana, escolher 3 atitudes que trarão equilíbrio para a sua vida. 3 atitudes. Talvez dormir mais cedo. Só vai ficar acordado quem vai orar na meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3 da manhã. Você sabe que nós temos 24 horas de oração. Então, essa igreja é uma igreja que ora durante toda a noite. Quando você está dormindo, tem alguém orando 15 minutos pela vida da igreja e por você. Amém? 5 da manhã. Então, se você for muito disciplinado, você acorda, vai lá na oração, período que você entender que é importante para você, depois você volta a dormir. É importante o sono. Dormir, o sono dá tranquilidade. A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Nós, às vezes, precisamos ter também atividade física. É muito importante, querido, para nós. Quantos estão entendendo aqui? Eu queria estimular você a reduzir o tempo nas redes sociais. E, por sinal, você que quer vencer situações difíceis, faça uma disciplina. Essa é algo que muda a história da gente. Faça um jejum 1 vez por semana. Eu quero vencer. Porque tem gente que faz jejum para receber bênção de Deus. Eu quero receber uma bênção. Aí fica jejuando. Jejum não é para isso, querido. Jejum é para mudar você. Hábitos ruins na sua vida. Que às vezes são indisciplinas que estão em você. Que precisa ser ajustado. E aí você, então, começa a orar e buscar Deus.